possam ver a grandeza, a bondade, a majestade do nosso Deus. Ele é de fato o nome acima de todo nome, diante de quem um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E se chegar diante desse Deus é sempre um dilema, porque a gente chega com as mãos sujas de sangue por conta do nosso pecado. A gente chega incompleto, carente tão somente da sua graça e do seu perdão. Mas a gente recebe, através do sangue que foi derramado do Calvário, a perspectiva de podermos, de fato, entrar além do véu, no Santo dos Santos, pela mediação de Cristo. E podermos, então, dizer com todas as letras que estamos coram Deo, diante da face de Deus. E é diante dessa face que a gente vai continuar a nossa série de pregações no livro de Apocalipse, mais especificamente nas cartas do Senhor Jesus para aquelas 7 igrejas. Já vimos as 2 primeiras até aqui, a carta à igreja de Éfeso. E o que a gente percebeu na carta à igreja de Éfeso é que uma igreja pode ser muito bem doutrinada, muito ética, é que a igreja pode ser muito conhecedora de todas as doutrinas possíveis, de todos os nossos símbolos de fé. Falar em símbolos de fé, cantamos aqui Castelo Forte, uma música composta por Martinho Lutero. A gente pode ter um conhecimento histórico fantástico, uma ética que nenhuma heresia entra aqui, e nada de aético vai entrar aqui. Mas o Senhor diz: eu tenho, porém, contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Não adianta todo esse conhecimento e toda essa ética, se vocês estão frios espiritualmente. O Senhor chega a dizer que se eles não se arrependessem, eles iriam ser arrancados, eles não seriam mais igreja. Mas a segunda carta que a gente vê aqui é a carta à igreja de Esmirna, entre os versículos 8 e 11, que foi o que a gente viu no domingo passado. E a igreja de Esmirna era uma igreja que recebeu do Senhor uma palavra extremamente importante, porque, sendo pobre exteriormente, o Senhor ensina como Ele vê as coisas. Vocês podem ser pobres aos olhos dos homens, mas aos meus olhos, vocês são ricos. E o diagnóstico de si mesmo, muitas vezes, pode mudar e pode ser diferente, mas o diagnóstico de outros que se declaram algumas coisas, como aqueles que se declaravam apóstolos e não eram, vocês também têm um diagnóstico diferente acerca das outras pessoas. Ou seja, precisamos pensar acerca de nós mesmos sempre com equilíbrio, sabendo que, de um lado, nós somos pecadores mesmo, mas de outro nós somos pecadores redimidos pela graça e pela misericórdia do Senhor. E hoje a gente vai entrar aqui na igreja de Pérgamo, versículos 12 a 17. Eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora contra eles, e pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrita um novo nome,
o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Queria chamar as crianças que pudessem vir até aqui à frente, para que a gente tenha o início da pregação endereçado às crianças. Bom dia, gente. Vocês viram na leitura do texto que Jesus aparece aqui de uma forma muito engraçada. Ele diz que tem uma espada afiada de 2 gumes na língua dele, que sai da boca dele. Você já imaginou uma pessoa com uma espada na boca? Parece uma coisa engraçada, parece uma coisa sem sentido. Mas e essa imagem vem do primeiro capítulo, que está mostrando Jesus não como ele é, mas com algumas características. Então aquilo significa que da boca dele sai a palavra de Deus, que lá em outro livro, no livro de Hebreus, diz que a palavra de Deus é essa espada de 2 gumes. Por quê? A Bíblia, ela sempre vai fazer 2 coisas. Ela sempre vai ensinar a verdade para a gente, para que a gente possa ter salvação em Jesus. E é por isso que vocês precisam sempre conhecer e desde pequenininhos amarem a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a mesma palavra também traz condenação, ela corta no outro gume, do outro lado, para aqueles que ouvem a palavra de Deus e não se submetem a Jesus Cristo. Por isso, esse texto vai mostrar para a gente que a gente precisa das 2 coisas. A gente precisa da Bíblia, a palavra de Deus, e a gente precisa de ser apontado para Jesus e amar a Jesus, porque é exatamente Jesus que traz salvação para a gente. Então, a minha oração com vocês hoje é que a gente possa aprender a amar sempre as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos? Senhor Deus, vimos que Jesus tem uma espada na boca. De um lado, ele disciplina, mas do outro, ele salva. Obrigado pela salvação que só existe em Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês sentam lá junto dos pais para ajudar eles a prestar atenção. Obrigado, dona Zé. Se alguém chegasse para você com uma proposta nova de emprego, e essa proposta fosse para que você vendesse ar-condicionado no Polo Norte. Se a proposta fosse para vender aqui na Flórida, era fácil, porque os dias estão esquentando. Mas vender ar-condicionado no Polo Norte ou no Alasca é uma coisa um tanto mais difícil. Pois bem, seria mais fácil você vender ar-condicionado no Polo Norte do que, como crente, você tentar estabelecer uma vida de temor a Deus num lugar que é reconhecido como o trono de Satanás, ou como a terra onde Satanás habita. Essas são 2 expressões tiradas do texto que a gente acabou de ler. O que essa cidade tinha de mais para ser reconhecida como o lugar da morada de Satanás, ou o lugar do seu trono? E o que é a nossa cidade, onde é que a gente vive, e é preciso conhecer onde a gente vive, também tem como semelhanças as características,
dessa cidade chamada de Pérgamo. A gente vai ver aqui duas coisas distintas nesse texto. A primeira delas é que a gente precisa conhecer o lugar que a gente habita. É preciso conhecer os inimigos, é preciso conhecer o que é que nos assola, o que é que nos aflige. Porque o objetivo dessas cartas de Jesus aqui era para que as igrejas ao redor da Ásia Menor, em primeira mão, mas depois, no decorrer da história, todos nós que fazemos parte da igreja militante de Cristo, possamos saber o que fazer, como agir, para que a gente haja de forma digna do Evangelho de Cristo. Veja, a gente não quer só ser crente. Tem muita gente aí que é crente. A gente quer ser crente que vive de acordo com a palavra de Deus. A gente quer ser pessoas conhecidas, não porque a gente frequenta uma igreja, mas porque na nossa vida e nas nossas famílias e no nosso dia a dia, a gente respira esse negócio chamado Evangelho. O Evangelho não é apenas um tiquezinho na nossa agenda, cumprir o meu compromisso semanal, ou quando alguém um pouco mais espiritual, vamos dizer assim, cumprir o meu compromisso diário de fazer minha oração e ler o meu capítulo da Bíblia. Mas o Evangelho, ele deve fazer parte da nossa vida como um todo. Quando você sai de casa, quando você se relaciona, quando você vai para o trabalho, quando você vai para a escola, quando você conversa, tem relacionamentos interpessoais. Em todos esses momentos, o Evangelho deve mostrar como você deve agir, reagir, pensar. E essas igrejas, elas estão recebendo, então, essas instruções para que possam viver. E a gente vê características diferentes. E por incrível que pareça, até agora, e a gente vai ver que esse é o tom até o final, todos nós e todas as nossas igrejas precisam ouvir essas cartas, porque características muito parecidas se encontram nos nossos próprios dias. Então vamos entender, em primeiro lugar aqui, esse lugar, Pérgamo. Por que era o trono de Satanás? Porque ali era onde Satanás habitava. Vocês sabem que uma das coisas que Deus mais odeia é a idolatria. Não apenas alguns mandamentos dos 10, 2 mandamentos da lei de Deus falam diretamente sobre idolatria. Um terceiro mandamento fala indiretamente sobre idolatria. Mas o fato é que havia 2 fontes de idolatria ali naquela cidade. A primeira, Pérgamo era a capital da Ásia Menor, do Império. Portanto, haviam 3 locais específicos onde havia adoração ou ao governador da região da Ásia Menor, ou mais especificamente a César, ao imperador. Portanto, 3 templos, por assim dizer, grandiosos, onde quando o imperador chegava, as pessoas iam ali para declarar: César é o Senhor. César é o Senhor. E aqueles que declarassem o senhorio de César recebiam algumas promoções, recebiam algumas benesses do Estado. Aqueles que se negassem a declarar que César era Deus receberiam perseguição, receberiam, ao invés de benesses, a espada e a mão pesada do Estado. Portanto, a idolatria não era facultativa. Entretanto, não era só a idolatria política que existia ali. Havia também ao redor de Pérgamo 4 templos, a 4 deuses distintos. Ali em Pérgamo, por exemplo, era o templo de Zeus, um dos mais famosos deuses do Olimpo, um dos maiorais, era um dos principais deuses daquele povo politeísta. Haviam 2 outros deuses considerados menores, que eram Átena e Dionísio, mas tinha também especificamente em Pérgamo um templo ao deus Esculápio. Esculápio, talvez aqui alguém já tenha ouvido falar sobre Esculápio, as pessoas mais ligadas à medicina, é o deus da medicina, é o deus da cura.
E o templo dele era em formato de serpente. Era um templo gigantesco em formato de uma cobra. E há um trocadilho aqui exatamente, porque Satanás, desde Gênesis capítulo 3, ele é confundido com uma serpente, com uma cobra. Portanto, havia essa ligação, esse link direto entre Satanás e a serpente. Portanto, onde Satanás habita, muito provavelmente ele estava fazendo uma referência àquele templo ali de Esculápio. Mas o fato é que, além de toda essa idolatria, por ser uma capital, a cidade era cheia de impiedade, de perversão sexual, de péssima política. Era uma cidade que nos relatos históricos fala-se sobre corrupção. Imagine, naquele tempo já existia corrupção na política. Já existia maldade nos governantes, desejando tão somente receber as benesses e não servir ao povo como eles deveriam fazer. Portanto, ao invés de usar a política de uma forma ao benefício do povo, eles usavam, assim como os políticos de hoje em dia, a política para o seu próprio benefício, para o seu bel prazer. E a filosofia, então, da cidade era saber quem era o maior Deus. Será que a gente deve adorar mais a Zeus, a Dionísio, a Átena ou a César? Portanto, imagine-se como cristão, onde você não cultua nenhum desses deuses, onde você não declara ou se recusa a declarar que qualquer outro nome seja Deus, a não ser esse nome, que na história as pessoas dizem que ele morreu há alguns anos atrás. Que tipo de religião é essa? Que tipo de vida você vai poder ter, uma vez que os líderes daquela cidade vão vir contra você, se você simplesmente declarar o nome de Cristo? Porque uma das características do politeísmo é esse. Não tinha nenhum problema para um seguidor de Zeus, por exemplo, ir lá no templo de César e dizer: César é o Senhor, César é Deus. Eles pulavam de um Deus para o outro tranquilamente, porque eles eram politeístas. Haviam muitos deuses. Mas agora esse tal Jesus, ele vem com uma doutrina nova. Ele vem dizendo: olha, vocês não podem seguir ou se declarar devotos, ou simplesmente entender, ou falar, ou declarar que existe um outro nome. A gente cantou aqui, nome sobre todos os nomes. E nessa perspectiva, então, os cristãos começavam a ter problema, porque tudo era tolerado, menos a verdade. Aliás, quando tudo é tolerado, a verdade, ela não é tolerada. É uma contradição de termos. É uma contradição terrível. E, queridos, Orlando é uma cidade que a gente precisa entender que não há muitos aspectos diferentes daquilo que foi declarado aqui. É uma cidade onde existe corrupção política, onde existe idolatria, onde existe perversão sexual, onde existe muita coisa boa que atrai as pessoas, muito encantamento, muitos parques, muitos locais lindíssimos. Entretanto, existe um turismo que cativa o coração dos homens ímpios. Existe um encantamento e uma beleza que tem feito com que as pessoas comecem a duvidar se de fato pode haver uma igreja séria numa cidade onde o arco-íris, o símbolo da aliança de Deus, é tão espalhado para mostrar aquilo que Deus abomina. O símbolo de que o Deus Todo-Poderoso colocou nos céus para dizer: olha, eu não vou mais destruir a terra desta forma, mas todas as vezes que vocês olharem para esse arco, vocês vão se lembrar de que eu sou um Deus que entra em aliança com vocês. Hoje é utilizado na nossa cidade como símbolo de perversão e daquilo que Deus abomina. O sincretismo religioso é muito claramente visto aqui, infelizmente, dentro da própria igreja evangélica, onde tudo é aceito. Entretanto, a palavra de Deus nos instrui que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Deus. Eles tentaram em Pérgamo fazer com que
pessoas pessoas compreendessem que a perseguição viria. E é exatamente por isso que, nesse início, ele vai se lembrar aqui desse homem chamado Antipas. Vamos ler o texto, a partir do versículo 2. A partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então a lembrança daqui foi a seguinte: vocês moram nessa cidade perigosa para viver. É mais fácil vender ar-condicionado no Alasca do que viver como crente numa cidade que abomina a verdade, numa cidade que persegue os pregadores da verdade, numa cidade que se fala mal daqueles que se levantam por Cristo e pela verdade. Lembrem-se da história de vocês mesmos. E aí ele lembra de Antipas. Quem foi Antipas? Antipas foi um homem, um dos líderes daqui dessa igreja de Pérgamo, que se recusou a, num dos momentos onde as pessoas estavam sendo obrigadas a adorar um outro nome que não o nome de Cristo, ele se recusou a fazê-lo. E levaram ele para defronte do templo de Zeus. As pessoas da cidade ficaram ao redor do templo de Zeus, e diante do templo de Zeus existia uma imagem de um boi, de um touro de bronze. E esse touro de bronze, ele era oco por dentro, tinha uma portinha, ele era oco por dentro, e embaixo desse touro de bronze se colocava uma fogueira. Agora imagine você, se eles colocassem uma pessoa ali dentro de um forno de bronze literalmente, e acendessem aquela fogueira embaixo, sem nenhum tipo de proteção. A lenda dizia que aquele touro, ele tinha alguns orifícios, alguns furos nas narinas, e a lenda dizia que no sacrifício dos hereges, no sacrifício dos ímpios, aquele touro ganhava vida. E como era a vida que aquele touro ganhava? Quando os hereges eram colocados dentro do touro e a fogueira era acesa, então, aquilo começava a esquentar. E inevitavelmente a pessoa que estava ali dentro começava a uivar, a gritar, a padecer de uma dor terrível, porque a sua pele e tudo começava a queimar. E era exatamente aquele grito que era ouvido pela cidade, como se o touro estivesse mugindo, como se o touro estivesse vivo. E Antipas então foi colocado dentro daquele touro, e as pessoas ainda podiam se lembrar dos uivos do seu mártir. E por que ele foi colocado para uivar e morrer daquela forma tão terrível? Porque ele resolveu declarar que só existe um nome pelo qual vale a pena morrer. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Não é César, não é Esculápio, não é Zeus. Esse nome é o nome que o apóstolo Paulo já havia dito que sim, está acima de todo nome. Minha fiel testemunha. Na verdade, quando vocês ouvirem essa palavra testemunha, lembrem-se que na sua língua original, o grego, a palavra é martíria, que é de onde vem a palavra mártir. Portanto, a verdadeira testemunha de Cristo não é aquela que chega na frente de uma igreja e diz: eu era bêbado e hoje eu não sou mais. A verdadeira testemunha de Cristo é aquela que propaga não o seu nome, mas o nome de Cristo até ao ponto da morte. Lembrem-se que a igreja do domingo passado recebeu essa alcunha: vocês sejam fiéis até a morte, e eu vou dar a vocês a coroa da vida. Mas a igreja de Pérgamo tinha passado por essa prova terrível. Um dos seus líderes colocado num forno, mas ainda assim, diz o texto, vocês continuaram firmes. Isso não parou vocês. Isso fez com que vocês não permitissem que
a vida de vocês fosse tocada em relação à sua fé, à sua crença. Vocês acreditam em Jesus Cristo e vocês continuam pregando esse nome. Aí vem o segundo ponto da carta. Como então Satanás, lembre-se que Satanás habitava ali. Satanás, de alguma forma, ele tinha o seu trono naquela cidade. E desde Gênesis capítulo 3, a Bíblia nos diz que Satanás, ele é sagaz. O que significa sagacidade? Significa que em alguns momentos da nossa vida, ele vai jogar um veneninho imperceptível. Ele vai mudar a sua estratégia, porque uma estratégia não está funcionando. Então ele vai fazer com que a igreja comece a pensar de forma diferente daquela que ela vem pensando. A igreja de Pérgamo havia se acostumado a sofrer perseguição por causa do nome de Cristo. Antipas era uma testemunha, era uma prova disso. Entretanto, algumas pessoas da igreja, que eram crentes, que eram firmes, estavam se deixando levar pela cultura. Estavam se deixando levar pelo senso comum. A doutrina de Balaão e os nicolaítas começavam a ser aceitos, e isso de forma sorrateira. Se eles soubessem, se eles tivessem esse nome, logo de cara, vamos para a doutrina de Balaão, vamos seguir os nicolaítas, eles não seguiriam. E são assim as falsidades e as falsas doutrinas. São assim as heresias, as mentiras. Elas começam entrando imperceptivelmente. Por quê? Porque Satanás é sagaz. O Salmo 1 nos traz uma imagem, uma ilustração que nos ajuda a entender isso. Bem-aventurado o homem que não anda. Como é? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores. Não. Diga para mim, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma coisa no meio aí. Não para no... Esqueci o salmo, gente. O fato é que há uma gradação. Esse homem, ele não se detém no caminho dos pecadores. Obrigado. Ele não anda no caminho dos ímpios, primeiro. Depois de andar, ele se detém no caminho dos pecadores. E quando ele menos espera, ele está assentado na roda dos escarnecedores. Ele não começa assentado na roda dos escarnecedores. Há uma gradação. E Satanás sabe disso. Nenhum de vocês vai cair na esbórnia da santidade para o pecado absurdo. Mas aos poucos, vocês vão permitindo algumas pequenas coisas na sua vida. E essas pequenas coisas vão se tornando normais. Essas pequenas coisas vão se tornando aceitáveis. Essas pequenas coisas vão se tornando até boas. E imperceptivelmente, uma igreja que é firme, ela pode se perder completamente. Porque a marca foi errada. Porque o tiro foi um tiro que não acertou o alvo. Os perigos não afetavam a espiritualidade da igreja. Então, quando Satanás viu que os cristãos estavam prontos para morrer, ele mudou a tática, trazendo falsas doutrinas, trazendo facilidades e aquilo que as pessoas gostavam de ouvir. É o que Paulo disse para Timóteo, as famosas coceiras nos ouvidos. A tática do diabo pode mudar, e Balaão é uma prova disso. Balaão foi proibido como profeta de amaldiçoar o povo de Deus, mas o texto nos lembra aqui que ele chamou Balaque, e ele convenceu Balaque a fazer duas coisas: a ensinar ao povo, Balaque era um dos líderes de Israel também, a ensinar ao povo que eles poderiam ser felizes, ainda que eles comessem comidas sacrificadas aos ídolos. Lembre-se que a gente está no Velho Testamento aqui. Mas eles também podiam ser felizes tendo uma vida sexual mais tranquila do que essa coisa de lei de Deus aí,
que requer fidelidade, que não permite nenhum tipo de alegria fora do casamento. Essa coisa careta. Essa coisa que, na verdade, só esses crentes, esses fanáticos devem seguir. Por quê? Porque a vida é muito mais interessante e muito mais gostosa do que isso. E Deus, segundo essa doutrina, segundo os seguidores de Balaão e os nicolaítas, como a gente já viu aqui, que os da igreja de Éfeso não aceitavam, Deus é um Deus de bondade absoluta. E tudo que Deus quer na vida é que você seja feliz, independentemente daquilo que você faz. Se Deus está requerendo de você uma mudança, uma transformação, esse não é o Deus bom, esse não é o Jesus que morre por pecados, esse não é o Jesus que faz com que a sua vida tenha sentido em si mesma. Isso é uma caricatura de Deus, talvez o demiurgo do Velho Testamento, talvez aquele Deus mau, aquele Deus que é tão cheio de si mesmo que ele requer exclusividade, que ele requer obediência a esses mandamentos. E queridos, percebam que o perigo que há aqui nesse ensino é e a gente vai cuidar disso para que isso não aconteça, de nos tornarmos legalistas. É de acharmos que a lei em si mesma, ela vai trazer para nós algum tipo de redenção ou salvação. Jamais fará isso. Mas a lei em si mesma, ela nos serve de aio para nos conduzir a Cristo. Portanto, a resposta não está em simplesmente Deus querer que eu seja feliz vivendo do meu próprio jeito. Mas que no terceiro uso da lei, eu agora vou ter prazer na lei de Deus, porque Cristo pagou o preço no meu lugar. Mas a tática mudada do diabo trouxe comida boa e mulher bonita, comidas sacrificadas a ídolos e prostituição. O prato cheio, para que os homens com seu coração ímpio e carnal digam: eu gosto dessa religião, eu gosto dessa faceta de Jesus. É um Jesus que me permite viver de qualquer jeito e vai me salvar mesmo assim. Portanto, queridos, versículo 14, algumas coisas que Cristo tinha contra eles, mostra que o perigo está muito mais próximo da gente do que o que a gente imagina. Vamos ler o texto aí, versículos 14 e 15. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí, a gente está falando para a igreja, ou seja, no meio da igreja, no meio do povo que se chama pelo nome de Cristo, vocês têm aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Quais eram essas ciladas? Perceba a mudança de tática. Antes, qual era a tática? Morte, fogo, perseguição. A igreja só crescia. Mas agora, essa tática é comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram conectados com os seguidores de Balaão. E eles antecipavam o liberalismo teológico que assola a igreja até aos dias de hoje. Eles antecipavam ao liberalismo por quê? Porque a palavra de Deus, ela passava a conter a verdade das Escrituras, a verdade de Deus, mas não necessariamente ela era a verdade de Deus. Ela podia falar ao seu coração aquilo que a sua interpretação, pelo Espírito Santo, viesse até você. Portanto, o Espírito Santo, esse ser, esse ente que a gente precisa conhecer melhor, ele era utilizado e ainda hoje é utilizado como um salvo-conduto para as pessoas interpretarem a Bíblia de qualquer forma. Mas o Espírito Santo das Escrituras, ele nos leva ao conhecimento das Escrituras como ela é. O Espírito da verdade nos leva a toda verdade.
O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nada pode ser conectado ao Espírito Santo se não apontar para a palavra de Deus. Não pode haver nenhum tipo de exaltação, porque o Espírito Santo sempre vai levar a igreja a exaltar a Cristo, ao nome acima de todo nome. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cristocêntrica. É uma igreja que tudo é sobre esse nome, é sobre esse Salvador, é sobre esse Senhor. E queridos, é impressionante a gente entender que essa palavra, que é traduzida aqui para prostituição, é a palavra porneia, que é uma palavra muito mais ampla do que simplesmente o ato da prostituição. Porque talvez, se os nicolaítas, eles ensinavam isso, talvez as pessoas dissessem assim: olha, nós passamos por esse mandamento, tranquilos, porque nós nunca nos prostituímos, nós nunca pagamos uma mulher para ir para a cama com ela, nós nunca fizemos alguma coisa tão suja assim. Mas a palavra porneia, ela vai além, porque ela vai tratar não apenas, e Jesus ensina isso em Mateus capítulo 5, não apenas do ato do adultério, mas vai tratar das intenções da nossa mente e do nosso coração. Então, quando Jesus diz que quem olhou para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, queridos, a partir deste púlpito, todos nós teríamos as nossas cabeças degoladas, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, se não dessa semana, nós já olhamos para uma pessoa do sexo oposto com intenção impura no nosso coração. Seja ao vivo, seja por meio de telas, seja por meio de pensamentos. Portanto, o que estava sendo ensinado era que essas coisas eram ok. O que estava sendo ensinado era que Deus, Ele não iria se preocupar com esse tipo de coisa, porque não afetaria a família, não afetaria a verdade, não afetaria a pureza. Mas o Evangelho de Cristo, queridos, ele não está apenas preocupado com as suas ações. Ele não está apenas preocupado com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Cristo, Ele quer nessa manhã o seu coração. Ele quer a sua mente, o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. E enquanto nós vivermos uma religião legalista, nós vamos nos contentar com as ações, com o bom comportamento. Queridos, quantas vezes eu já disse isso aqui? Eu não quero simplesmente que os nossos jovens e adolescentes sejam bem comportados, porque o bom comportamento apenas e somente pode trazer muitos irmãos mais velhos do filho pródigo, que eram muito bem comportados, mas o seu coração estava longe de Deus. Muito menos do que comportamento. Nós queremos investir para que essa criançada, para que essa juventude, às vezes podem até se comportar mal, mas que elas amem a Cristo acima de qualquer outro amor nesse mundo. Que elas entendam que ao longo dessa vida, e repito, talvez até dessa semana, eles vão pecar em pensamentos, em palavras, em ações. Entretanto, ao invés de se macumunar com o pensamento nicolaíta, de dizer tudo bem, desde que eu não seja pego, tudo bem, desde que eu não seja descoberto, eles vão entender que esse pecado fere frontalmente ao nosso Salvador, que pagou por ele um preço terrível na cruz do Calvário, e a cruz de Cristo nos constrange, e é exatamente por isso que a gente volta para Cristo dizendo: Senhor, aqui está o meu pecado, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida, para que o Senhor transforme
aqui está a minha confissão, porque aquele que encobre as suas transgressões vai de mal a pior. E os nicolaítas e o pensamento dos nossos dias faz com que transgressões não sejam confessadas. Mas o texto termina dizendo: mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, talvez para alguns aqui esse pensamento dos nicolaítas esteja completamente arraigado no seu coração. E talvez a primeira reação a um texto como este, ou a uma verdade como essa, seja de desespero. Eu fui pego, Deus me descobriu, o Todo-Poderoso está falando comigo nessa manhã, está dizendo: você é um nicolaíta. E talvez, querido, isso traga para você temor e tremor. Mas pela graça do Senhor, o Evangelho não acaba aqui. Pela graça do Senhor, há promessas para aqueles que se arrependem. Portanto, se você foi encontrado nessa manhã entre esses que justificam o seu pecado por não terem sido descobertos, ao invés de simplesmente se desesperarem, se derramem no altar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se derramem aos pés da cruz do Calvário, onde aquele sangue foi derramado para trazer copiosa redenção, mudança de vida e transformação, não necessariamente de comportamento, mas de coração, de alma e de pensamento. É por isso que o texto termina com 3 aplicações que eu gostaria que pudessem afiar a nossa vida aqui. A primeira delas, queridos, é que se nós vivemos nessa cosmovisão de tolerância, a gente vai falar mais sobre tolerância no domingo que vem, a gente precisa olhar a primeira palavra do versículo 16. Portanto, arrepende-te. E aqui está a primeira das 3 aplicações. Meu querido, se até esse momento você se desesperou com essas palavras, não saia daqui desesperado. Não saia daqui com esse peso que você não pode carregar. Não saia daqui carregando alguma coisa que já foi paga por um Salvador gracioso numa cruz maldita há 2000 anos atrás. Ele graciosamente olhou para a gente pecadora como eu e como vocês e disse: venham para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. E o Evangelho, meu querido, ele pode trazer para você leveza e novidade de vida. Mas é necessário se arrepender. Não seja daqueles que ouvem simplesmente o Evangelho e continua ouvindo o Evangelho e que até gosta do Evangelho, mas que não se arrepende. Às vezes você pode até sentir remorso. Às vezes você pode até sentir assim: poxa, eu não devia ter feito isso. Será que eu vou ser pego? Será que Deus vai atrapalhar os meus planos porque eu fiz isso? Não se aproxime de Deus como se Ele fosse um mero julgador dos atos temporais. Pense com pensamentos eternos. Que a sua chegada a Deus não seja porque Ele pode resolver a sua vida, mas que a sua chegada até Deus seja porque Ele já resolveu a sua eternidade. E porque Ele já resolveu a sua eternidade, tendo pago o preço na cruz do Calvário, você muda a sua perspectiva de vida. Aí você vai ter arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de vida. O verdadeiro arrependimento, ele traz confissão de pecados. O verdadeiro arrependimento, ele traz transformação. Arrependam-se. Segundo lugar, o versículo 16 nos traz essa espada afiada de 2 gumes mais uma vez. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja, quem são eles aqui?
É uma pequena análise sintática do texto. Eles são aqueles que dentro da igreja estão trazendo as doutrinas de Balaão e estão trazendo a vida dos nicolaítas. Eles podem estar dentro da igreja, mas se eles estão ensinando esse tipo de coisas, tudo o que lhes espera é que a espada do Senhor Jesus, que vai vir com um cetro de ferro na mão, um dia venha para discipliná-los, um dia venha para exterminá-los, porque na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, diz o Salmo 2. Entretanto, há muitos que são verdadeiramente enganados por essas falsas doutrinas. E se você tem sido enganado por essas falsas doutrinas, lembre-se que a espada é de 2 gumes. E pode ser que nessa manhã, o corte da disciplina traga também o corte da redenção. Traga também o corte que vai ser sarado um dia. Porque em terceiro lugar, há aqui encorajamentos para aqueles que se arrependem e vivem de forma digna do Evangelho de Cristo. O versículo final desse texto diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. 3 coisas aqui. 3 coisas aqui. Primeiro, em João capítulo 6, a gente aprende que Cristo é o maná escondido. Você vai receber nada mais, nada menos do que Cristo. Não é um pedaço de pão que vem todo dia de manhã, gostosinho ali no campo, para que você tenha a sua fome saciada. Isso é Velho Testamento. Porque quando em João capítulo 6 as pessoas disseram: Cristo, dá para a gente todos os dias esse pão, ele disse: eu sou o pão que desci do céu. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Muitos se escandalizam com esse discurso, e muitos não querem que isso seja o Evangelho. E foi nesse capítulo que as multidões, escandalizadas com esse sermão de Jesus, foram embora. Sobraram 12 gatos pingados ali. Jesus olhou para eles e disse: e vocês não querem ir após eles também? Mas qual foi a resposta de Pedro? Qual foi a resposta do crente? Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Às vezes o duro discurso é necessário para que o nosso coração seja transformado e nós tenhamos a promessa, não de uma casa nova, de um carro novo, de um visto aprovado, de um trabalho resolvido, de um casamento refeito, de um filho que voltou para os caminhos do Senhor, mas de Cristo. Queridos, quando vocês entenderem que Cristo é a razão da nossa alegria, todas as outras coisas se tornam efêmeras. Quando vocês entendem que Cristo é a razão da nossa vida, tudo aquilo que a gente está se matando, correndo atrás, vai se tornar secundário. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Não queiram outra promessa. Tem um maná escondido para vocês. Tem Cristo como promessa. Esse Cristo, ele traz essa pedrinha branca. E essa pedrinha branca é interessante, porque a gente tem que voltar os olhos para o contexto da época, onde os julgamentos eram feitos por um déspota. E na mesa desse déspota havia pedras brancas e pedras pretas. E quando o caso era apresentado diante desse soberano, ou desse juiz, ele arbitrariamente decidia com pedras brancas ou pedras pretas, para salvação, para redenção, para absolvição ou para condenação. Pois bem, quando a gente chega diante do justo juiz,
E a gente entende que o nosso coração, ele é, para começo de conversa, desesperadamente corrupto. A gente só tem uma expectativa. E essa expectativa é que a pedrinha seja a pedrinha preta. É que a pedrinha seja aquela de condenação, porque eu sou pecador. Mas quando há arrependimento, ele diz, vocês vão receber uma pedrinha branca. E o leitor original dessa carta disse, como é possível um pecador como eu, um desgraçado como eu, receber a absolvição? E isso só é compreensível quando a gente mais uma vez olha para a cruz do Calvário. Porque foi na cruz do Calvário que ele levou sobre si as nossas dores, e as nossas transgressões, e os nossos pecados, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas em terceiro lugar, ele não apenas se apresenta, Cristo, o maná escondido, como nosso Salvador, a pedrinha branca, mas ele quer mais. E é nesse terceiro ponto, queridos, que se divide. Muitos crentes hoje em dia, que vivem salvos por Cristo, que vivem e sabem que quando Cristo morrer eles vão para o céu. E isso é tudo. Eles vão receber a pedrinha branca deles. Mas há outros crentes que vivem numa intimidade tão grande com Cristo, que não dependem das circunstâncias para serem felizes. Há outros crentes que vivem de uma forma tão íntima. Patrícia não está aqui hoje, está viajando com a mãe. Não perguntem para ela não, mas existem alguns apelidos e alguns nomes que só a gente que sabe, porque são íntimos. O Rei da Glória, o noivo, o Senhor dos Senhores, ele quer ter esse tipo de intimidade com a gente. E muito embora isso seja prometido para um futuro, queridos, ele diz que ainda aqui nessa vida nós recebemos esse sentimento de intimidade. Nós temos um nome que só a gente sabe e que só Ele sabe. E é essa intimidade com Cristo que vai fazer com que a sua vida crente seja diferente. Você não se contenta apenas com ser salvo. Você não se contenta apenas em viver esse mundo malimar, simplesmente porque no futuro a eternidade vai chegar. Mas você pode começar a experimentar dessa eternidade aqui. Você pode começar a experimentar dessa intimidade com Cristo agora. Arrependam-se. Voltem à prática das primeiras obras. Busquem a presença de Deus. Confessem seus pecados. Se livrem do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que vocês possam correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E aceitem, como crentes, esse convite de intimidade. Sejam íntimos de Jesus. Se aproximem dele, orem, leiam a palavra, busquem a comunhão dos santos, e vocês vão ver que, independentemente das circunstâncias, essa vida é para ser experimentada sempre para a glória de Deus.